que eu vou priorizar nessa documentação pedagógica? Isso vai ter um subcapítulo bem específico. E aí, ele fala muito da organização do cotidiano. Então, ele fala de algumas situações do dia a dia que a gente precisa pensar para construir bem essas práticas, essa vida da escola. Então, ele fala da organização da vida da escola, da vida, que seria entrada, saída, refeições, a própria organização do grupo, se eu faço roda de conversa ou se eu só mantenho essas crianças em cadeiras o tempo todo. Né? Isso vai me contando como é que eu organizo esse ambiente. O próprio cenário de investigação e de brincadeira. Eu olho para esse cenário, né? Como é que eu construí? É tipo um cenário de teatro mesmo. Por que eu escolhi esse fundo? Por que eu escolhi essa luz? É a mesma metáfora que a gente pode fazer. Os projetos, oficinas e ateliês. Isso é muito forte na pedagogia italiana, né? Que a gente tem essa proposta com a arte e tal. E aí ele fala que isso é uma forma de você construir essa vida das crianças. É como se fosse um tangram, né? Que você vai lá mudando e fazendo figuras diferentes. E aí, em relação à base, já que você tinha perguntado, ele fala que ele entende que os 6 direitos de aprendizagem, vou ter que ler de pertinho, conviver, conhecer-se, brincar, expressar, participar e explorar, garantem essa perspectiva de um currículo democrático. Então, ele entende que essas ações, se a criança estiver fazendo o conviver, o conhecer, o brincar, o expressar, o participar e o explorar, ele vai estar sendo atendido numa perspectiva democrática. Tá? Ele vai estar sendo atendido em suas necessidades, vai tendo a possibilidade de ser criança de verdade naquele momento presente. Vai estar sendo escutado, vai estar tendo a sua expressão garantida. E aí ele vem batendo muito, na não aplicação de técnicas e atividades de treino, e fala da importância desse currículo narrativo, que conta a história. Por isso que no relatório semestral descritivo, a gente fala de percurso da turma e percurso da criança. Porque é para contar o processo que existiu. Tá? E aí a gente tem aqui já a questão do projeto. Então, os caminhos, o professor é um guia. Eu acho interessante esse termo que ele usa, porque o professor, ele está ali, né, pensando como vai, mas quando, por exemplo, você está numa viagem, você tem lá o guia de viagem, tem guias e guias de viagem, né, mas vamos supor, você está num grupo, o grupo decide que, por exemplo, não quer ficar 15 minutos no lugar e quer ficar 2 horas no outro. Se for um consenso, né, da maioria, o guia costuma fazer isso. Né? O guia costuma mudar esse planejamento, né, escutar as pessoas. Então, é uma possibilidade. E fala da importância dos registros diversos. Então, ele já vai apontando algumas possibilidades de registro. E lá na página 143, ele traz uma possível estrutura de projeto. Tá? Então, ele fala de ter algo, né, essa emergência de um tema. Tem que ter vindo de algum lugar. Não fui eu, professor, que acordei hoje e quero trabalhar bichinhos de jardim. Não, por que vai trabalhar? Por que eu vou ampliar o que meus alunos sabem de bichinho de jardim? Né? Qual foi o problema? Eles chamaram tudo de lagartixa? Eles chamaram tudo, sei lá, de mosca? Sei lá, alguma coisa que aconteceu. Tem um planejamento, eu vou pensar o mapeamento disso. Depois eu vou pensar, como é que eu vou atuar junto com essas crianças? Como é que eu vou desenvolver isso? Que aí ele chama de coleta de informações e realizar as vivências e as investigações. Então aí eu vou com as minhas crianças. Olha, vocês conhecem esse bichinho? Não, não conheço. E esse outro? Ah, esse eu já vi, esse eu nunca vi. Ah, professor, esse daqui pica, esse não pica. E por aí você vai. Ah, então a Pro vai trazer, olha a foto desse. É pra gente conhecer quem é esse. E você vai nesse processo. Reflexão e sistematização. É talvez onde o professor aqui vai começar a pensar no que ele conseguiu com essas crianças.
né? Como é que ele percebeu que essas crianças talvez tivessem um determinado conhecimento, ou não tinham, se elas conseguiram cada um compartilhar o que já conheciam um com o outro. Isso pode acontecer também, né? Eu sei que aconteceu outra coisa e, no fundo, eu já conhecia, sei lá, a taturana. Ai, professora, isso eu já conheço, porque eu já queimei. Ah, então queima? Ai, que mais isso acontece? Ah, professora, eu acho que esse é o que vira não sei o que lá. E isso vai continuando. E aí ele começa a perceber que essas crianças tinham um certo repertório. Então isso vai ajudando ele a escrever sobre esse processo. A documentação e a comunicação, que aí onde, por exemplo, ele pode fazer um quadro lá, ele pode colocar no blog da escola, ele pode fazer um jornalzinho sobre a experiência vivida, né? Ou as crianças podem ajudar a construir portfólio, né? Tem inúmeras formas possíveis, e o processo de documentação do projeto, que aí pode ser algo, eu particularmente entendo que se ele faz isso, né, dessa visibilidade, pode ser o processo, ou ele pode até fazer o processo dele também. Porque não existe uma regra fixa de como tem que ser esse projeto. Até porque ele pode ganhar outros pontos, né, de acordo com o que é vivido. Uma das coisas que a gente mais fala é que a gente tem que se preocupar mais com o processo do que com o resultado final. Tinha uma época que a gente planejava projetos que já tinha que vir tudo assim, né? Fazia um, fazia dois, resultado final. Hoje o resultado final pode ser ir para um outro projeto. Né? Então, é pensar um pouco disso, e o próprio documento fala ó, que a estrutura não é linear e não tem sequência rígida, vai depender de como as coisas acontecem. E aí ele traz uma especificidade dos bebês, que aí ele traz algumas características mais específicas dos bebês, onde ele vai falar dessa questão mais sensorial que os bebês têm, essa questão desse corpo que ainda está num processo de exploração muito forte, né? Das interações, que muitas vezes esses bebês ainda não tiveram interação com quase ninguém. Né? Então pode ser um projeto de reconhecer os espaços, de reconhecer o colega, alguma coisa, né, mais específica com os bebês. E aí ele fala muito dessa questão das competências sensoriais. Não é à toa que professores, por exemplo, de berçários, têm muito essa coisa de questões táteis, né? De questões táteis, de questões de cheiro, né? Porque é uma questão que geralmente para os bebês é mais forte. E aí ele faz a metáfora das portas que vão se abrindo, que é a história, né? Eu vou caminhando, abriu aqui, abriu ali, vou indo e caminhamos. E aí ele já começa a sinalizar de novo que vai ser a documentação. As diferentes formas, registros que a gente pode usar. E aí ele fala que projeto é uma possibilidade de você ampliar a vida coletiva. Né? E outra, uma coisa que depois ele vai falar, eu acho que é no livro da Maria Carmen, ele fala assim, você não necessariamente precisa estar trabalhando o mesmo projeto com todas as crianças ao mesmo tempo. Né? Você pode estar oscilando nessa questão. E você garante narrativas pessoais e coletivas no projeto. Ao mesmo tempo que eu garanto uma narrativa de um grupo, às vezes eu tenho narrativas muito pessoais. Às vezes eu posso ter uma criança que, por exemplo, desconhecia qualquer bichinho de jardim. Ela vai ter uma narrativa de aprendizagem diferente daquela que conhecia muitos. Por isso que lá no relatório semestral a gente precisa falar do percurso do grupo e depois do percurso da criança. Como é que o grupo teve o processo do semestre? E quem é essa criança dentro desse grupo? Né? Por isso que a gente pede. E aí o que ele já estava vindo sinalizando, que era a documentação pedagógica, ele entra no item mais específico. Que aí ele fala, olha, é um processo reflexivo e democrático do registro da prática. E de alguma forma democrático por quê? Porque ele garante que todas as pessoas estejam ali. Crianças, ou bebês, né, no caso dos menores, os próprios professores, muitas vezes a gente tem questões dos próprios pais nos registros, e
que garante que o CP, quando ele é a pessoa que vai ler, que vai fazer as boas perguntas, que vai fazer a intervenção, que vai fazer a devolutiva, e ele garante a publicização do que é vivido. Tá? Por isso que ele é um processo democrático. Tecer a documentação pedagógica é um processo democrático. Que de alguma forma está falando aqui embaixo. E aí, o que eu acho interessante, que ele traz aqui, e que se eu não estou maluca, é do livro da Sueli Amaral, de 3 funções da documentação. Que é a função política, que é a que você cria esse diálogo, o modo como a documentação vai apoiar e sistematizar o acompanhamento da vida das crianças e vai criar essa memória. Então, essa documentação vai garantir que esse processo de vida, tanto da criança como da unidade, não se perca, é muito grande, né? Vai evitar que isso aconteça. E aí eu digo para vocês, CPs, é muito difícil você pegar muitos PPPs, e digo CP, que fui em muitas unidades e hoje supervisora que sou. É muito difícil você pegar bons PPPs que narrem histórias vividas por unidades. Como é que a gente pensava isso? Como é que a gente foi aprofundando tal projeto? Porque a gente não documenta. É dificílimo você, por exemplo, pegar uma escola que trabalha a questão étnico-racial há 5 anos. Você vai ver que é um texto padrão. Não vem falando assim, olha, no primeiro ano nós tivemos essa situação de estudo por conta disso e fizemos tais ações. Sei lá, teve um dia da família sobre essa questão. Tem fotos. No segundo ano tivemos a escolha de estudar no PEA tal coisa. Tem lá o título do PEA. É dificílimo ter isso. E a documentação garante isso. E é dificílimo a gente ter isso. E a própria questão de você ter um material para que você reflita. Então, lá no diário de bordo, que lá na normativa de registro, a gente fala para você sair do semanário e tentar ir para o diário de bordo. Por quê? Porque ali você tem uma possibilidade de entrelaçar muitas coisas, inclusive o CP dialogando com o professor. Né? No diário de bordo é previsto que o CP também faça um diálogo com o professor e seja um processo formativo. Né? Ou, por exemplo, quando eu vejo fotos de dias da família da minha unidade e mapeio, sei lá, 10 anos, eu consigo perceber o que eu avancei, o que eu ainda não avancei, se eu continuo estereotipando ou não, se eu já ampliei temas ou não, porque ele me garante, se eu tenho várias fotos de vários dias de família de vários anos, me permite refletir, porque a foto me dá dados do que foi vivido. Tá? E muitas vezes, a gente que é CP é que acaba ajudando no acervo fotográfico da unidade. Né? O professor acaba fazendo da vida das crianças. E a gente que é CP é que constrói geralmente a documentação da unidade. Professor, Oi. qual é a diferença do diário de bordo com aquela parte dos registros individuais, diários, né? E do semanário? Então, a gente vai falar da normativa de registro, eu sei que vocês tiveram aula, mas a gente vai recuperar algumas coisas bem específicas. Aí lá tem especificando e eu posso tentar dar alguns exemplos mais da prática. Tá? Eu até coloquei algumas fotinhos assim para ajudar a ilustrar o que é e o que não é, sabe? Algumas coisas nesse sentido. Tá? Bom, então a gente tem que a documentação vai ajudar nesse acompanhamento, na reflexão, traz dados de realidade. Então eu preciso garantir que quando eu observo, eu faço anotações. Por isso que na normativa de registro ele vai falar de um monte de coisas. Do caderno da criança, do caderno do professor, do diário de bordo, né? Para você não perder esses registros. Para que você garanta a maior quantidade de registro. E aí o que eu estava falando para vocês, ó, que o documentário é criar algo público e coletivo. Na normativa já de 2013,
já falava sobre os diferentes registros que compõem a documentação pedagógica. Então, falava dos relatórios, do portfólio, das fotos, filmagens, as produções das crianças. E sempre atrelado às aprendizagens. Documentação pedagógica sempre está atrelada a processos de aprendizagem. Tá? Quando eu CP vou olhar para a documentação pedagógica, eu sempre vou pensar o que está me revelando sobre os processos educativos e de aprendizagem dessa unidade. O que me diz? Tá? E aí, tem um trecho bem específico que diz qual é a função do CP, do CP e da equipe gestora. Acompanhamento do trabalho e da visibilidade do desenvolvimento profissional pela observação e registros docentes, intervenções permanentes, devolutivas escritas e discussões pedagógicas com o grupo na perspectiva da qualificação dos processos. Lembra que eu falei para vocês que aquele segundo tópico, segundo item da dissertativa falava de acompanhamento e avaliação, taranã? Dialoga com isso aqui. Tá? Bem dialogado. E aí a gente pode ir para o quarto, gente? De documentação, tudo bem? Então tá. Quarto. Quando vai falar da articulação da educação infantil com o fundamental, cita Sarmento e fala de alguns pontos bem específicos que é comum à criança. E criança não morre na educação infantil. A criança ela continua até os 12 anos, tá? Então ele fala da questão da ludicidade, da fantasia do real, que é a capacidade dessa criança de imaginar muito. Né? Então tem gente que fala assim, ai, né, professor de fundamentais, essa criança parece que está no mundo da lua o tempo todo. Talvez ela não esteja no mundo da lua, ela esteja no processo criativo, imaginativo. Né? Se quiser chamar assim, não sei, né? Enfim. A questão da interatividade, que é essa coisa da interação, ele continua no processo de interação. E a reiteração, que é essa coisa de sempre estar fazendo, de reinvenção do mundo, de testar as práticas que ele tem. Olha, então eu pus isso aqui, deixa eu ver se isso aqui é aqui mesmo. Olha, tentei isso aqui, aquele dia em pé, deixa eu ver se vai ficar de novo. Então essas reinvenções, essas tentativas, a criança continua fazendo. Então por isso que às vezes lá no fundamental eu perco às vezes a paciência com ele. Mas você já fez isso, menino? Já aprendeu? Né? Mas às vezes é assim que ele vai aprendendo, ele vai vendo que aquele dia ele colocou. Deixa eu ver se eu colocar um pouquinho mais para cá vai dar certo? Né? São os processos que eles têm. Então ele fala da criança ser um sujeito brincante. E aí ele diz que a gente precisa continuar essa relação que se tem, esse olhar numa perspectiva de integração entre o fundamental entre o infantil e o fundamental. Tá? Aí ele cita as diretrizes da educação básica, falando daquelas dimensões que a gente já está cansado de ler, né, mas que é a sequencial, entendendo que existe um processo de continuidade. A orgânica, que embora a gente tenha especificidade das etapas, é a educação básica, a gente não pode perder isso de vista. E a própria questão da articulação, que eu preciso coordenar como são essas passagens das crianças, nesse conjunto. Isso é legislação mesmo, tá, gente? E aí fala, como é que eu vou pensar nessa articulação se eu não fortalecer concepções e princípios? Se o fundamental não estiver olhando minimamente da mesma forma, é difícil. Então eu tenho que pensar que esse currículo não pode ser transmissível quando a criança chega no primeiro ano. Porque é uma grande ruptura, é difícil mesmo para todo mundo se for assim. Né? Então seria um compromisso pedagógico de continuar minimamente olhando para esse sujeito, da forma como a gente estava olhando. Né? E aí a gente fala muito da questão dos princípios da pedagogia de escuta, que é a questão da pedagogia da infância, desculpa, que é a questão da escuta, do diálogo, de continuar essa integração de docente, família, território e respeito às culturas infantis. O que nos ajuda é que no currículo do ensino fundamental, no ciclo de alfabetização,
e que isso já tinha essa articulação no currículo integrador, que previa, pelo menos, a articulação com o ciclo da alfabetização, existem algumas afirmações que nos ajudam, tá? Que são que existem diferentes infâncias, então, minimamente, eu não vou olhar para essas crianças como seres homogêneos, já é, pelo menos, um bom caminho. Que crianças têm direitos e deveres, então eu não tiro esse sujeito, que é um ser social, que tem direito de estar numa sociedade. Que a criança precisa acessar múltiplas linguagens, inclusive a escrita, não é só a escrita. Tá? Que a brincadeira é direito fundamental da criança. Então, no ensino fundamental, no ciclo de alfabetização, eu preciso prever o brincar para a criança. Sala, pátio, parque e brinquedoteca têm significado para que essas crianças aprendam. Não é só a sala de aula. É isso que ele está dizendo aqui. As crianças precisam usar outros espaços que não só a sala de aula. Parece sutil, mas lembra que eu falei que no currículo da educação infantil não aparecia a sala de aula? No currículo do ciclo de alfabetização fundamental aparece o quê? É sutil, mas não é. Tá? E que o ciclo de alfabetização demanda um trabalho docente que é coletivo, sistemático e coordenado. Ou seja, prever que esses professores também tenham um planejamento coletivo. Se prever isso, eu posso pensar que esse currículo é minimamente construído. Então, é um currículo que deve considerar algumas coisas. Tá? Então, é isso que nos ajuda, enquanto currículo da cidade, a pensar na integração. E aí, uma das situações que nos ajuda, e que aí, se eu sou CP de Educação Infantil EMEI, Educação Infantil SEI ou Ensino Fundamental, eu preciso entender que isso é um documento que me ajuda a pensar nas minhas próximas organizações de reunião escolar. Nas minhas reuniões de organização escolar do início do ano. Por quê? Os relatórios individuais de aprendizagem, os relatórios semestrais das crianças, eles são encaminhados ao término do período que a criança fica na EMEI para a EMF de destino e do SEI para a EMEI de destino. É como se a criança levasse o boletim. Só que não tem boletim de educação infantil, tem um relatório descritivo. Podemos discutir a qualidade desses relatórios, mas agora nós não vamos discutir, tá? E podemos discutir muito. Mas existe um instrumento que nos conta sobre a vida dessas crianças e o trabalho da educação infantil, porque ele fala do percurso coletivo e do percurso individual. Inclusive que os pais pensaram também, porque tem o lugar do parecer dos familiares. Se isso chega na minha EMEI, no começo do ano, porque está previsto em calendário, está previsto que se, legalmente falando, que se encaminhe e que se estude. Então, no fim do ano, eu tenho que mandar os relatórios para a EMEI de destino e para a EMF de destino, e no início do ano eu tenho que minimamente olhar para esses relatórios para conhecer os percursos de vida dessas crianças. Então, lá na minha reunião de organização, eu, professora de EMEI, posso pegar esses relatórios, ver de quais SEIs eles vieram, quais eram os trabalhos desse SEI, quem são as crianças em sua especificidade, e a mesma coisa o professor do ensino fundamental. Ele precisa pegar esses relatórios das crianças da EMEI, muitas vezes é de uma única EMEI, muitas vezes são de 5 EMEIs diferentes. Ele vai ler, conhecer qual é o trabalho de todas as EMEIs e vai ler o percurso das crianças. É uma forma de eu contar a vida dessas crianças e o quanto elas se desenvolveram ou não nos processos que elas viveram, nos processos educativos que elas viveram até então. Isso é o que a gente tem de previsão. Se é isso de fato que acontece,
o encaminhamento tem que acontecer, porque a Adri, inclusive, manda um e-mail pra gente relembrando, tem que protocolar POTI de tudo. Agora, se aquilo acontece lá na frente, o que o currículo fala pra gente? Ó, isso é muito importante na dimensão da DPED e dos gestores. Porque eles têm que promover, DPED, a formação para que os CP se atentem, e o CP tem responsabilidade nisso dentro da unidade. Se o CP não propiciar isso lá no início do ano, não vai acontecer. Se ele não falar que isso é importante, isso não vai acontecer. Tá? Inclusive, falam da importância da supervisão também na perspectiva de interlocução entre as unidades. Então, por exemplo, eu tenho um C e um EMEI próximo, ó, CP da EMEI, os relatórios vão chegar. Dá uma olhada aí em janeiro, antes dos professores chegarem, já conversa, dá uma olhadinha aí, para conversar no começo do ano com elas, entrega para elas, né? Já vai fazendo aí o processo, enquanto supervisão. Então também tem essa outra questão. E aí fala muito de outras questões das transições que a gente precisa pensar. Que toda transição, a gente precisa ter alguns olhares. Seja a transição lá do acolhimento, a criança que só vivia no ambiente doméstico, para a criança que vai entrar no SEI. Ou a criança que não esteve no SEI e entra na EMEI. Porque também existem essas crianças. Então eu preciso pensar que transição é essa que eu vou ter que fazer com os familiares e com a criança. Do mesmo jeito, ele fala uma outra situação que eu acho importante, que ele fala que a gente precisa ficar atento às pequenas transições. Que é assim, mudou de professor. É uma transição. Eu vou para o desfraude. É uma transição na vida daquela criança. Saiu um colega da turma que às vezes era um colega de referência muito forte para boa parte das crianças. Talvez seja uma transição. Então a gente precisa ficar atento a essas pequenas transições. E aí ele fala que é um compromisso da instituição pensar nas transições, em todas as transições. Todas as transições que a gente falou até agora. Pensar nessa continuidade, na não ruptura desse processo educativo das crianças é um compromisso. Tá? E aí, deixa eu saber aqui. Ai, meu Deus. E aí, uma das coisas que ele traz da questão da educação infantil fundamental é um relatório descritivo, na perspectiva da continuidade, e o que eu já acabei falando para vocês. Do professor do primeiro ano ter acesso aos relatórios, pensar num processo de acolhimento do ensino fundamental também. Porque às vezes aquela criança da educação infantil, ele todo dia ia para o parque, ele tinha uma autonomia gigante, que agora ele tem que ficar em fila subir escada, ele tem que sentar o tempo todo. Eu preciso problematizar isso com meus professores. Será que eu não posso flexibilizar por tudo aquilo que a gente leu no relatório das crianças? Né? Como é que eu reflito sobre isso com meus professores? Né? Pensar na infância, no brincar, nas interações. Não posso esquecer disso. A gente fala muito para os professores enquanto CP, para minimamente nesses relatórios descritivos, a gente dá ênfase na importância do brincar. Como é que essa criança teve essa expressão do brincar? Como é que ela era nas interações? Como que ela estava nos espaços? Sabe, todos os elementos curriculares que a gente foi falando, a gente fala minimamente como era isso. Coloca as fotos nela nos espaços que ela mais gostava, quando você estiver conversando sobre isso, para qualificar esse relatório. Então a gente sempre tende a falar isso. Pensar na importância da brincadeira na mesma medida que a cultura escrita. Não sobrepor. Né? Essa é uma questão que a gente pode trabalhar. Meninos e meninas, pergunta. Obviamente, eu tenho uma sugestão. Eu preferiria finalizar o currículo e a gente ir para o almoço. E eu vou tentar mais uns 15 minutinhos que daria para o 15 para 1, tudo bem? Se passar tipo 5 minutinhos, alguma coisa assim, melhor? Porque aí a gente já volta para a normativa e para o indicador. Pode ser? Eu acho melhor. Pode? Então tá bom.
Então aí, vocês vão ver que ele fala, é o mantra da educação infantil. É tipo, não. E o último capítulo vai falar da gestão democrática, especificamente da questão da implementação. Tem uma parte bem específica que fala do PPP. Só acho que é importante a gente recuperar, porque às vezes pode ser que apareçam algumas nomenclaturas que nos assustam, né? Mas que é de entendimento e que às vezes não necessariamente cobrem essa escrita, mas é aquilo que eu digo, às vezes se a gente escreve, qualifica, mas cuidado para não escrever achando que está certo sem ter certeza, às vezes é melhor escrever de outro jeito, sem escrever sem contexto. Isso é uma coisa que eu sempre falo também. Se não está sabendo se aquela palavra bonita que você lembra cabe ali, escreve a palavra que significa a mesma coisa que você sabe que cabe. Tá? Então fala da gramática pedagógica, que é a ideologia que eu tenho de educação. Né? Como é que eu escrevo essa educação? Como é que ela se constitui? E aí fala dos princípios da democracia, traz uma série de referências de autores que eu não vou ler para vocês, de série de pensamentos, né, de autores e pensamentos que eu não vou ler para vocês. E aí fala das práticas colaborativas, que é o que a gente está falando até o exato instante, de reflexão e reconstrução permanente. Se eu não reconstruir, não refletir, eu não garanto nada do que eu falei até agora. E essa educação, ela vai ser feita para todos e com todos. Eu não falei o tempo todo aqui de docente, das crianças, da família, do território, da equipe gestora? Porque assim, se não for assim, não tem o que fazer. E a questão das diversidades, das diferenças, isso aparece com bastante força. E aí ele faz uma afirmação que eu acho bem interessante, que é assim, que o currículo é um conjunto de ações para além de planos, objetivos, procedimentos e aspectos organizacionais. Então o currículo não é só isso. Não é só pensar nisso. O currículo é pensar na vida cotidiana, nas práticas, como é que eu estabeleço essas questões.